Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Existe um grande perigo e parece que quanto mais os anos avançam, as pessoas ficam mais acreditando nesse perigo. E eu diria, mais do que um perigo, ele é um erro. É acreditar que Deus é responsável 100% pela nossa salvação. Calma, eu vou explicar bem. E o outro erro é acreditar que Deus está totalmente alheio à nossa condição humana, ele não se importa com o que acontece com a gente, ele não pesa na balança as circunstâncias do nosso nascimento, da nossa infância, da influência que os nossos pais tiveram sobre nós e várias outras coisas assim. Veja, esse segundo erro também é antigo. E eu não vou falar muito sobre ele, eu vou falar mais sobre o primeiro, mas eu queria falar uma coisa, especialmente na questão financeira ou material, se você preferir. Recentemente, eu ouvi falar de um jovem que eu não conheço, mas que ele disse assim: não vai trabalhar amanhã para você ver se Deus te sustenta. E ele falou de uma forma, como a maioria que fala uma frase dessa, de uma forma que está desconfiando de Deus, está pondo desconfiança em Deus. E aí, respondendo a sua pergunta, aliás, respondendo essa afirmação desse jovem, eu vou falar das duas partes, do primeiro erro e do segundo. Primeiro erro, você crê que Deus faz tudo, então você não sai de casa, você fica dormindo o dia inteiro, o quanto você quiser, fica, se for homem, né, mesmo com a idade X, jogando PlayStation, jogando videogame. Aqueles que moram na praia, ficam na praia, no pleno dia de semana o sujeito vai jogar bola, ele não procura emprego, mas ele está sobrevivendo de alguma forma, porque isso aí está vindo de alguém que trabalha. Alguém que trabalha está dando sustento para ele. Ou no caso do nosso país, muitas pessoas têm o auxílio do governo, então não tem o mínimo interesse em trabalhar, né? A pessoa prefere ganhar, sei lá, R$ 600 e não ter que trabalhar, do que ganhar R$ 2.000 trabalhando, né? E ganhar nem é o verbo certo, né? Quando nós trabalhamos, o verbo certo é receber, né? Nós não ganhamos nada, nós recebemos pelo nosso trabalho. Agora, quando você tem uma doença, por exemplo, e não consegue trabalhar, ou você passa por uma certa crise financeira em que todo mundo vê que é impossível você sair dela, nessa hora você conhece que Deus, ele providencia coisas para você. Ele providencia meios para que você sobreviva. Tá? Então, e esses meios não vêm através do trabalho. Eu vou dar um exemplo bíblico, eu podia dar vários. Né? No caso do deserto, quando o povo estava lá, eles não precisavam fazer nada para ganhar um maná. Todo dia tinha um maná, não precisava sair trabalhando, só tinha que ir lá buscar o maná. Né? Então, eu poderia dar alguns exemplos bíblicos assim, mas Deus, entre uma coisa e outra, Deus é um Deus de ação. Deus não é um Deus de ficar parado. Deus é um Deus de produzir. E nós devemos ser iguais ao nosso Deus. Nos preocuparmos em termos uma vida ativa, a produzir, seja lá de que forma for. Se nós pudermos produzir algo, nós temos que fazer. Estamos responsáveis diante de Deus. Agora eu queria falar na parte espiritual principalmente. Muitas pessoas creem que Deus é 100% responsável pela vida delas, pela salvação delas.
Então, elas não oram, elas não estudam a palavra de Deus, elas não buscam ter um relacionamento com Deus, elas nunca pedem perdão por seus pecados, para que a vida dela possa estar limpa e ela continue num relacionamento limpo com Deus. Deus não fica num relacionamento sujo, tá? Que isso fica bem claro. Tem gente que acha que Deus é um porcão, né? Ele se envolve com cada situação. Eu ouço as pessoas falar que Deus não está nem aí com nada, dá a impressão que Deus é um porcão, assim, sabe? Sujo, e ele gosta da sujeira, a sujeira é bem-vinda. Vocês precisam ler um pouco lá, né, de Êxodo, né? Para ver como Deus exige a limpeza, né? Tanto física quanto do coração, ok? Então, se você quer viver na sujeira, achando que a limpeza de Deus vai te servir como um crédito na tua conta bancária espiritual, você está absolutamente enganado. Você pode ler também o profeta Zacarias, né, que ele teve uma visão e ele viu um sacerdote, Josué, com a roupa suja, a mitra, né, tipo aquele chapéu do Papa, a mitra suja, e ele chegou e falou, na visão, ele falou para o anjo, ó, tira essa roupa suja dele. Aí tiraram, colocaram uma roupa limpa. Tira a mitra suja, né? Botaram outra limpa, né? Não colocaram uma roupa limpa por cima da roupa suja, né? Eu já vi slides bíblicos, né? Assim, a pessoa estava com a roupa toda suja e Cristo por trás dela, colocando o manto branco dele limpo por cima da roupa suja. Essa é uma visão deturpada da misericórdia de Deus. Deus não coloca o seu manto glorioso, e veja, eu estou falando aqui simbolicamente, por favor, ele não coloca o seu manto glorioso de misericórdia em cima da sujeira. Ele remove a sujeira primeiro, e aí sim, ele nos veste com as roupas dele, para que nós estejamos diante de Deus como se nós nunca houvéssemos pecado. Sabia disso? Você sabia disso? Então, isso é muito importante da gente saber. Então, Deus faz muita coisa por nós, muitas que a gente não tem nem ideia, mas Ele não pode amá-lo por nós. Tá entendendo? Então, é como eu falo, o amor de Deus não pode ser, o amor que eu sinto por Deus não pode ser o amor dele através de mim, como se eu fosse um cano de PVC. Então o amor dele vem, entra em mim e aí volta para ele. Eu estaria amando a Deus dessa forma? Não, é ele que está se amando através do meu corpo, através da minha mente. Isso está errado. Deus nos deu a capacidade de amar, e se nós quisermos amá-lo, então nós temos liberdade para isso. Nós recebemos poder para isso, porque naturalmente nós não amamos a Deus. Naturalmente não. Mas quando Deus fala conosco, Deus trabalha conosco, nós vamos permitindo. O Espírito Santo está na Bíblia que ele nos convence. Ele não faz nada à força. Nada é feito à força. Não adianta. Quando uma mãe ora por um filho que está afastado de Deus, afastado dos caminhos de Deus, a oração dela é muito importante, mas ela não substitui a conversão do filho dela. Não substitui o relacionamento pessoal que o filho dela tem que ter. Veja, vou pegar um exemplo bíblico. Moisés intercedeu pelos filhos de Israel muitas e muitas vezes. Muitas vezes. Ele chegou a ter uma intercessão tão profunda pelo povo, que ele chegou para Deus e falou: Senhor, se o Senhor for matar esse povo, então o Senhor me mata junto com eles. Olha só, ele estava salvo. E ele falou: não vou ficar satisfeito enquanto eles estiverem perdidos. Veja, Cristo fez a mesma coisa pelo ser humano. Ele estava no céu,
um lugar de paz, de harmonia, de saúde, de vida eterna, de riquezas. Não dá para ficar aqui falando horas e horas de tudo que tem no céu. E ele não ficou feliz de estar lá enquanto a raça humana estivesse perdida. Enquanto a raça humana não tivesse um Salvador de verdade. Porque a salvação não podia vir através do sangue de animais. Tinha que ser o sangue de um ser tão puro quanto Deus. Então Jesus veio em forma humana e morreu por nós, para que nós possamos ter acesso à salvação. Agora, como Moisés, o que aconteceu lá? A intercessão de Moisés valeu? Ela valeu dentro de um período. Depois, o povo finalmente apostatou, então não valeu mais. Quando uma mãe ora por um filho, para ele se converter, e ela faz isso diariamente, muitas vezes com lágrimas, e busca, e ela não vê mudança no filho dela. E o tempo, meus queridos, vai passando. Um dia, ela morre, essa intercessão acaba. Um dia, se ele morrer antes que ela, ele morre sem efeitos da intercessão que ela teve. Ele não aceitou por si mesmo. Então para que serve a intercessão? Será que quando uma mãe ora por um filho, Deus vai lá e forçadamente transforma? Deus vai lá e, pelo seu poder, transforma, mesmo que a pessoa não queira? Não. Deus é um Deus de liberdade. Não pode haver exercer a força e a liberdade ao mesmo tempo. Não tem como. E Deus é um Deus de liberdade. Então, para que serve a intercessão? A intercessão serve para muitas coisas. Serve, por exemplo, para que o filho dessa mulher seja mais guardado pelos anjos, né? Ou seja guardado pelos anjos em certas situações, que se ela não intercedesse, ele não seria. Ok? Serve para ele conhecer pessoas que servem a Cristo. Se ela não intercedesse, ele não conheceria. Então, Deus vai facilitar mais a vida dele, mas mesmo assim, se ele não agir, se ele não tiver comunhão com Deus, ele estará perdido. Ok? Então, lembre-se disso, a intercessão, ela é poderosa, ela é importante, mas ela tem que ser, primeiro, constante, ok? Sincera e entendendo que Deus é um Deus justo. Se a pessoa por quem você está intercedendo não for transformada, não se entregar a Deus, toda a sua intercessão, infelizmente, será perdida. É uma pena, mas essa é a verdade da vida, é a realidade. Então, cuidado quando você pensa que é opcional servir a Deus. Eu conheço muitas pessoas, eu tento falar com elas com cuidado, mostrando a clareza, não adianta, as pessoas ainda entendem que o assunto espiritual quer dizer religião, e elas vão se perder por isso. Muitas pessoas vão se perder porque não souberam diferenciar a parte espiritual de uma religião. Não conseguiram. É muito triste isso. Então, eu tento trabalhar com algumas pessoas, aí você vê que ela, no fundo, ela acha que tanto faz como tanto fez. Se ela buscar Deus, ela vai ser salva. Se ela não buscar a misericórdia de Deus, salva também. Mas não é bem assim. Essa é uma mentira do diabo para poder levar as pessoas à perdição. É uma pena, mas isso acontece diariamente. Meus queridos, falei demais, o vídeo foi longo, eu sei, mas eu peço agora que você deixe o seu like no nosso vídeo, compartilhe com mais pessoas, porque estamos precisando impressionar o YouTube, ele está pedindo isso. Por favor, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito,
Comente se você quiser comentar alguma coisa. Comentários que são educados ou perguntas que são sinceras e educadas serão respondidas com o maior prazer. Fique na paz do Senhor Jesus, é a minha oração. Amém.